Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 19 de outubro, se prepara porque tem 14º salário e também pagamentos liberados. E hoje, dia 19, além de eu trazer essas duas informações aqui, tem aqui um pronunciamento importante do governo e eu vou trazer para vocês. Eleições se aproximam e decisões estão sendo tomadas. E você, aposentado e pensionista, não pode ficar de fora, pois você pode ser impactado nessas decisões que estão sendo aí anunciadas. Eu vou trazer também aqui para vocês sobre uma antecipação aí de grana que pode beneficiar muitos de vocês, muitos dos familiares de vocês. Então vocês vão ver aqui nesse vídeo hoje. Tem informação importante, tem comunicado importante. Então, se eu fosse você, aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social, não perderia esse vídeo por nada. Fica até o final do vídeo para você entender tudo o que está acontecendo. E não esqueça de deixar o seu gostei, de compartilhar o conteúdo. E bora lá para as notícias, que tem bastante novidades. São no total 5 notícias, que é o padrão do boletim da manhã aqui no nosso canal. E é sempre um grande prazer, uma grande satisfação estar mais um dia junto com vocês, tudo bem? E quem ainda não conhece o Alô INSS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um grande prazer ter você aqui conosco. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social do Brasil e todos os dias tem boletim INSS atualizado aí sobre os seus direitos aqui para vocês, tá? Para você receber informações sobre os direitos do aposentado, do pensionista, do beneficiário da Previdência Social, do servidor, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, você quer ficar por dentro de tudo isso? E não só do direito previdenciário, mas também direito civil do consumidor, né? Principalmente, ficar por dentro de leis e benefícios e direitos que vocês podem ter e às vezes nem conhecem. Para poder receber vídeos como esses, com informações como essas, é muito simples. É só você clicar aqui no botão escrito inscreva-se em vermelho, que está aqui embaixo do vídeo. Deixa aí o seu like também, deixa o seu gostei, porque assim o YouTube começa a te notificar toda vez que eu postar vídeo novo, tudo bem? Então, vamos lá, conto com todo mundo. Aproveito para convidar vocês a conhecerem nossa página no Facebook, o link vai ficar aqui no primeiro comentário. E também o Instagram, tá? Eu espero vocês lá. E a charada do dia de hoje foi enviado por Gerardo Tabosa, que é inscrito aqui do canal do INSS. E Gerardo sempre tá participando aí com a gente da charada. E ele deixou mais uma charada e eu quero ver se você vai acertar. Quadro importante é a charada do dia, porque aqui a gente prioriza a sua qualidade de vida. E a charada já foi provada cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente de vocês, mantendo-se saudável, né? Então participa, pessoal. E quem participou hoje para ajudar a manter vocês saudáveis aí, né, foi o Gerardo Tabosa. Então um beijo pro Gerardo e vamos lá. O que é o que é? Qual morto que dá notícia do vivo? Olha isso. O que é o que é? Qual morto que dá notícia do vivo? Comenta aí, que essa eu quero ver você acertar. Será que tem alguém que acerta essa charada? Qual morto que dá notícia do vivo, hein? Eita, essa foi difícil, hein? Ou não, pra você tá sendo fácil. Vai comentando aí. Um beijo pro Gerardo e ó, você que tem charada, faça como ele. Deixa aqui nos comentários. Comece sua mensagem com a palavra charada, porque isso facilita localizar no meio de tantas mensagens. E não esqueça de deixar a resposta na mesma mensagem, tudo bem? Vamos começar já o nosso boletim aqui com uma notícia importante para vocês, todo mundo prestando atenção aqui, pois o Brasil registrou o terceiro mês seguido de variação negativa dos preços, que é a chamada deflação. Em setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, foi de 0,29%, uma queda menos intensa do que as registradas em julho, de menos 0,68%, e agosto, que foi de menos 0,36%. Mas com uma sinalização importante, o grupo Alimentação e Bebidas passou de alta de 0,24% no penúltimo mês para uma queda de 0,51% no último mês também.
puxado pela alimentação no domicílio, que foi de menos 0,86%. O fato é que os alimentos vinham apresentando crescimento nos valores desde o início do ano. E essa queda do último mês é a primeira desde novembro de 2021, pessoal. O gerente do IPCA destacou que o produto que mais impactou nesse resultado foi o leite longa-vida, com uma redução de 13,71%, que contribuiu com menos 0,15% no resultado do mês. E ele disse o seguinte, abre aspas, o leite vinha subindo muito nos últimos 12 meses, especialmente em 2022, por conta aí do período de entre-safra, a partir de março e abril, mas também por causa da guerra da Ucrânia, que aumentou muito o preço dos insumos agrícolas. Agora, com o final do período de entre-safra e a volta das chuvas, aumentou a oferta do produto no mercado, o que gerou uma queda nos preços. E apesar da queda, o produto ainda teve alta de 36,93% no acumulado dos últimos 12 meses. E eu quero saber aí se você sentiu essa deflação, essa redução no preço no supermercado ou não. E um alerta muito importante que muita gente está comemorando, e é motivo de comemorar a redução de preços mesmo, principalmente as pessoas mais pobres, que são quem sentem no bolso, né, diretamente esse impacto. É importante saber que muito desse impacto pode ser revertido a partir de janeiro, uma vez que também o que contribuiu para a redução não é só a entre-safra, não é só a questão da guerra da Ucrânia, que aliás ainda continua, mas é também, pessoal, a questão do combustível que teve redução por ter o ICMS, né, aí reduzido até dezembro desse ano. O que muita gente não está contando é que a partir de janeiro o Brasil terá que passar por uma reformulação gigante na questão aí de botar, né, o orçamento em dia. Então, esse ano, até dezembro, estamos com decreto de emergência pública. Por isso, o governo abriu aí crédito extraordinário para liberar, inclusive, vários auxílios. E ano que vem a conta chega. Em janeiro, temos que lembrar que não terá a redução do combustível. Então, temos que entender aí, tá bom? E um outro ponto aqui que eu quero saber de vocês é exatamente esse que eu perguntei agora. Como que tá aí na região de vocês essa questão de variação de preços? Você sentiu redução, sentiu aumento, tá a mesma coisa? Comentem, pessoal, porque a gente consegue entender como que funcionam as regiões do país. Cada região é de uma forma e a gente consegue perceber pelo governo também, né, local. Então vocês ajudam muito a gente a entender e a gente vê qual é a cidade, o estado que precisa de mais atenção, de uma cobrança aí, né, do governador, do prefeito. Então, com vocês falando, a gente consegue ajudar vocês, mas tem que comentar, tá bom? E agora, vou trazer aqui algumas notícias urgentes, rapidinho para vocês. Eu vou começar com a primeira, que ela é extremamente importante, pois uma ação civil pública beneficia funcionários aposentados de empresas públicas municipais que contribuíram para o INSS. E um erro pontual em todas as aposentadorias concedidas entre 21 de dezembro de 2004 e 30 de novembro de 2007 vai beneficiar aposentados, inclusive funcionários de empresas públicas municipais que contribuíram para o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Isso porque o órgão aplicou reajustes fracionados nos benefícios concedidos após a data da promulgação da Lei 9876 de 99, que mudou a sistemática de cálculo de aposentadorias do INSS e não aplicou o índice da integralidade. O bom é que a ação tem alcance nacional e derrubou o prazo decadencial, que é o limite de 10 anos após a concessão do benefício para reclamar a revisão de uma aposentadoria ou uma pensão na justiça. Então, olha só que importante, né, pessoal? Essa ação aqui, ela foi acolhida pela Justiça Federal em Porto Alegre. O INSS teria aplicado 2 índices proporcionais de reajuste
sobre a renda mensal inicial. E no primeiro reajustamento, após a data início do benefício, que foi fictícia, né? Quando da implementação dos requisitos, e outro no primeiro reajuste verdadeiro, que foi após a data de entrada do requerimento, ocasionando uma perda real da renda. E com isso, a Justiça determinou que o Instituto revise os benefícios concedidos nesse período com renda mensal inicial calculada com base em direito adquirido na data início de vigência de emenda constitucional 2098, que é do dia 15 de 12 de 98, ou da Lei 9876 de 99, que foi do dia 28 de 11 de 1999. Isso é o que diz a decisão da 17ª Vara Federal de Porto Alegre. O órgão terá que corrigir essas aposentadorias administrativamente e o advogado alerta que pensionistas também têm direito à revisão, desde que a aposentadoria do falecido tenha sido concedido no mesmo período reconhecido pela ação. Em um caso hipotético, Guilherme Portanova ele citou um benefício concedido em 1/10/2000 com base em direito adquirido na data da publicação da lei, né, 9786 de 99, que ocorreu em 28 de novembro de 1999. O INSS estaria aplicando nesse segundo reajustamento o índice proporcional correspondente, no caso, a 4,15%, em vez do índice cheio. Segundo ele, essa interpretação ocasionou uma defasagem indevida na renda do benefício. E se o primeiro reajuste já foi proporcional, que foi do mês 11 de 1999 ao mês 6 de 2000, o segundo, que ocorreria em 6 de 2001, deve ser cheio para compensar toda a perda inflacionária sucedida entre o mês de junho de 2000 e o mês de junho de 2001. E acrescenta, aplicar índice proporcional no mês 6 de 2001 com base, né, do jeito que eles fizeram, deixaria de fora a recomposição da renda entre o mês 6 de 2001 e 10 de 2000, e em desacordo com a manutenção do valor real dos benefícios. Então, para você ver o quanto isso daqui pode ter acontecido com você, tá? Tem alguém aí que se aposentou entre 21 de dezembro de 2004 e 30 de novembro de 2007? Porque isso aqui foi uma ação coletiva em Porto Alegre, mas pode valer para o Brasil inteiro. Olha que brecha, mais um erro do INSS. E a gente viu que o INSS ele tem erros assim, como foi o caso do artigo, da revisão do artigo 29. É uma revisão para quem se aposentou, recebeu benefício entre 2004 e 2009, né? E aí o que aconteceu? Todo mundo que recebeu benefício dentro desse período teve um problema, que o INSS não abateu as menores contribuições, conforme a lei. E aí entrou uma ação coletiva, foi o mesmo caso desse daqui, né? E com a ação coletiva teve que abranger o Brasil inteiro depois. E começou a pagar automático. Agora vocês viram aqui, né? Mais um erro. Além desse erro do artigo 29, que é um outro assunto, esse daqui que eu estou falando é outro assunto. Isso aqui fala de reajuste, de índice de reajuste de inflação da época. Então teve erro de cálculo. Porto Alegre ganhou aqui, né, a vara. Mas vocês têm que ficar atento e já verificar aí o de vocês, porque isso aqui pode ajudar aí todo o país, tá? Isso pode dar aí uma porta, uma oportunidade de vocês melhorarem o valor do benefício de vocês. Então tá aí informação importantíssima para você aposentado e pensionista, coisa que muitas vezes a TV não te mostra, mas aqui no Alô INSS você fica sabendo, porque o Alô INSS é o canal amigo, parceiro do aposentado e do pensionista, né? E agora vamos para uma segunda notícia aqui, que é uma notícia muito boa também, né? Porque vocês estão sendo alvos aí da grande mídia, pessoal, e o aposentado e pensionista tá ganhando espaço no país, e isso é fundamental. Isso daqui é tudo fruto da luta de vocês, né? E olha só o que tá acontecendo. Idosos são um novo alvo das construtoras, pessoal. Se você tem algum parente na melhor idade, você entende como é difícil proceder quando se trata de moradia para idosos, né? E deixá-los sozinhos pode trazer muitos riscos, mas morar com filhos também pode às vezes tirar a liberdade deles, não é? E pensando nisso, o que está acontecendo? O mercado imobiliário encontrou um novo segmento para investir
empreendimentos voltados aos idosos que unem independência, lazer e cuidados. E além da liberdade do suporte de saúde, a sociabilidade é uma das grandes propostas desse tipo de moradia. Para as construtoras, esse mercado tem um altíssimo potencial, além da grande demanda. Boa parte desse público tem poder aquisitivo e está em busca de uma vida confortável. E o IBGE estima que a fatia de pessoas com 60 anos ou mais no país saltará de 15,13% esse ano para 32,18% em 2060. E conforme relatado pela professora aposentada Leda Cortes, de 87 anos, esses residenciais foram a salvação que ela, juntamente com os filhos, encontraram para esse problema. Ela disse o seguinte: eu queria ir para uma casa de repouso, eles queriam que eu fosse para um apartamento e mantivesse minha liberdade, aí eu vim para cá. Conta ela que hoje vive no Vintage Senior Residence, um empreendimento da Cirela, na capital gaúcha. E olha só o que é importante, né? As construtoras, elas estão dizendo que está tendo uma demanda muito grande na questão que o mercado imobiliário está começando a enxergar no envelhecimento uma oportunidade de negócios. Há uma pressão demográfica rápida e grande em um país que não tem estrutura de saúde pública e habitacional para dar vazão a essa demanda. E quem analisou isso foi Mello, que foi autor do livro Senior Living, Conceito, Mercado Global e Empreendimentos de Sucesso. E aí, pessoal, eles falam, né, que muito tem que ser explorado para poder começar aí o mercado imobiliário a criar empreendimentos voltados para idosos, que o morador possa chegar e sair a hora que quiser, que a pessoa continua tendo autonomia e ao mesmo tempo conta com cuidados médicos, que vai ter lá como se fosse uma casa de repouso, só que você não fica preso, você tem sua liberdade. E você não fica sozinho, você vai ter companhia, você vai ter cuidados médicos se precisar, né? Então ele falou que isso tá tendo uma aceitação muito boa e é uma nova forma de ajudar esses idosos. E eu quero saber o que vocês acharam nisso. Comenta aí pra mim que eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Eu achei muito interessante esse novo modelo imobiliário, né, de residências para idosos, onde você vai ter o seu canto, a sua liberdade, e lá dentro desse empreendimento vai ter ali farmácia, vai ter ali consultório médico, um posto de saúde 24 horas, né, para caso você precise, vai ter ali várias coisas, geriatria, assim, vários pontos ali importantes para pessoas idosas, para cuidar dessas pessoas, vocês não estarão sozinhos. Vocês gostaram dessa ideia? Comenta aí para mim, sim ou não? Vão comentando que eu quero saber. Enquanto vocês comentam, eu vou aqui para a notícia 3, pessoal. Olha só essa terceira notícia que também é importante vocês saberem, pois a comissão da Câmara aprovou um projeto que busca tornar a tarifa social do transporte público obrigatório em feriados em Natal. Tem alguém de Natal aí? Comenta aqui para mim, deixa aí nos comentários. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Natal aprovou um projeto de lei que busca tornar a tarifa social do transporte público obrigatória nos feriados. O projeto de lei é o 12 de 2020, ele é de autoria do vereador Preto Aquino, do PSD, e ainda vai passar por outras 3 comissões antes de ser votado em plenário. A matéria busca conceder o valor de meia passagem nos dias de feriados do calendário em Natal de maneira obrigatória e compulsória a todas as empresas prestadoras do sistema de transporte, independente do contrato ter ou não uma origem e licitação. E eu quero pensar aí o que vocês acharam sobre isso, né? Vocês são a favor dessa aprovação dessa lei? Comenta aí, sim ou não? Vão comentando para mim, enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui algumas informações importantes. Olha só o novo modelo para que os alunos possam prestar atenção na aula. O que vocês acharam, hein? É um pouco incômodo, né? Olha só aqui os pais falando, né? É um pouco incômodo, mas é a única maneira dos alunos prestarem atenção na aula. A professora falando por trás de um suporte aqui que parece que ela tá dentro da televisão e os alunos conseguirem assistir, porque senão, se não tem isso, o aluno não presta atenção, porque tudo é as telas, né? As crianças, os adolescentes, os adultos estão aí cada vez mais
focados em telas de celular, de computador, de notebook, de tablet, de televisão, né? E essa charge ela mostra a necessidade, na verdade, de uma atualização de ensino. Nos debates dos presidenciáveis esse ano, teve muito essa questão aí, né, de projetos e melhorias na questão do ensino. O que vocês acham, hein? Vocês acham que o ensino ele tem que mudar a didática de aprendizado, já que a gente está numa geração que é uma geração muito focada em telas, né? Será que a forma que a gente sempre aprendeu na escola serve para essa nova geração que está estudando? Ou vocês acham que o ensino tem que ser modificado mesmo? Comenta aí para mim que eu quero saber. Enquanto vocês comentam, já que essa é a reflexão, eu vou trazer aqui sobre os pagamentos de outubro, pessoal. Olha só, hoje, dia 19, vou trazer aqui agora para vocês sobre os pagamentos de outubro, tá? E o que aconteceu? O INSS já virou a folha, hein? A folha já virou e agora você terá aí o seu salário disponível dentro desse calendário aqui, ó. Do dia 25 de outubro a 8 de novembro, estará pagando para você o seu salário referente aos benefícios até um salário mínimo. E os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos do dia 1º ao dia 8 de novembro, e tudo de acordo com o final do NIS. Mas o extrato de pagamento já está gerado, você já consegue enxergar as informações, já consegue enxergar aí os seus valores, né? Tem alguém que teve problema aí com o extrato de pagamento esse mês? Comenta aí pra mim. Vão comentando, que eu quero saber se teve alguém aí com problema. Vão comentando aí, pessoal. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui sobre o 14º salário e também um comunicado importante para vocês, tá? Olha só, vamos começar com uma diminuição importante, porque a média de óbitos por Covid, segundo aqui os noticiários, segue em queda no Brasil. O Brasil registrou, no início da semana, 2 mortes pela Covid nas últimas 24 horas. E o que aconteceu? Totalizou aí mais de 687.197, né, óbitos desde o início da pandemia. E com isso, a média móvel de morte nos últimos 7 dias foi de 41, com uma variação de negativa de 47% em relação aos últimos 7 dias. E no total, o país registrou 616 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando aí mais de 34.792.386 casos conhecidos desde o início da pandemia. Então a média móvel, vocês viram aí dos últimos casos, nos últimos 7 dias, foi de 3.961, com variação negativa de 39% em relação à semana anterior. E eu quero entender de vocês se vocês concordam com esses noticiários que dizem que os casos de Covid estão se reduzindo. Você acredita nisso ou você acha que não é verdade? Aí na sua cidade você acha que está aumentando? Vão comentando aí. Alguns lugares de São Paulo aqui está aumentando, viu, os casos de Covid. Tem outros que realmente reduziram, mas tem alguns casos que estão voltando. E como que tá aí por onde você mora? Vai comentando aí pra mim. E enquanto vocês comentam, vamos falar do 14º salário, que continua sendo aí, né, um motivo da gente continuar a cobrar os políticos para poder ajudar vocês esse final de ano ainda, porque a nossa luta, ela vem, pessoal, não é só para ter um 14º, só para ficar agitando ou ficar ali, porque tem que ter 14º, se não tem agora, né, não tem 14º, que a gente vai fazer? Não, é uma luta, e a luta não pode desistir, a gente tem que continuar pressionando para o negócio acontecer, né, e quando a gente pressiona, começa o quê? Vocês serem notados, porque às vezes o 14º, ele pode não ser aprovado, de verdade, continuar aí realmente na gaveta, o presidente não assinar a medida provisória e ele não ser aprovado, mas essa luta de cobrar, de continuar ali cobrando os políticos, né, lutando para que aconteça, ela é fundamental, sabe por quê? Porque isso faz vocês manterem-se ativos na mídia. Veja só o que está acontecendo, o mercado imobiliário começou a perceber que os idosos estão aí conectados e começou a criar um novo modelo de negócio para esse público.
A gente viu que os jornais se preocuparam falando que os aposentados foram votar esse ano, no primeiro turno, porque eles estavam preocupados com a prova de vida, interpretaram errado, né? Não é por causa da prova de vida, é porque o aposentado agora quer mostrar que ele está ativo. E foi motivo da mídia trazer vocês nos holofotes. Então tudo isso mostra o crescimento da força e da luta do aposentado e pensionista no Brasil. E é o que muita gente não entende. É uma luta necessária. É importante que a gente continue esse movimento para que nós possamos mostrar a força e a voz de vocês para a sociedade e também para o governo. Por isso, o 14º salário, a gente continua cobrando, continua lutando, continua postando aqui os vídeos e falando sobre o status dele para mostrar que o governo ainda continua não se importando com o aposentado, para ganhar força nisso. E aí, tudo pode mudar do dia para a noite. Por isso que é importante a luta permanecer e a gente cobrar, porque tá todo mundo sendo ajudado, menos você aposentado e pensionista. Temos que acordar e continuar a cobrar os políticos. E olha só, sobre os nossos serviços, eu convido vocês a conhecer o site Manual do Idoso, porque lá tem a página da nossa financeira, tem lá dicas de finanças na terceira idade, tem os cursos e produtos para a terceira idade, tem o blog do Alô INSS com notícias sobre os direitos de vocês, então eu espero vocês lá, tudo bem? E agora uma novidade sobre antecipação, pessoal. Uma grana extra que pode ajudar você, sua família, né? Pode te ajudar a sair desse sufoco financeiro que você está passando. É uma novidade boa porque os trabalhadores que são beneficiados com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, poderão antecipar os valores do fundo. No entanto, os recursos de antecipação só estão liberados para um fim específico. De acordo com informações do governo, o objetivo é que os cidadãos possam utilizar o saldo do benefício como uma garantia na entrada do programa Minha Casa Verde e Amarela. Trata-se, portanto, do FGTS Futuro, que é a previsão de recursos que o trabalhador terá caso ele continue empregado. Nesse sentido, é levado em consideração não só o saldo atual, mas aquele que poderá ter em um futuro próximo. Você que quer ter a sua casa própria, quem aí sonha em ter a casa própria? Comenta aí pra mim. Sim, eu sonho ou não, eu não sonho. Quem aí sonha em ter sua casa própria? Muita gente não tem saldo de FGTS suficiente para dar entrada em casa, pessoal. Então essa possibilidade de antecipação de valores de FGTS foi aí aprovada pelo governo federal. E a nova modalidade, ela foi nomeada como FGTS do Futuro. Comenta aí se você sabia disso. FGTS do Futuro. Vão comentando aí, pessoal. Vão comentando porque eu quero saber. E olha só, tem mais, tá? Ele pode chamar FGTS do Futuro ou FGTS consignado. No entanto, é importante salientar que, embora a portaria tenha sido publicada e as novas regras foram aprovadas aí pelo governo, o novo recurso ele ainda não está em vigência, né? Ele teve uma regulamentação, porque o que aconteceu? O Conselho regulamentou aí o uso do FGTS Futuro em financiamentos imobiliários. E vai ter algumas regras que vão mudar, alguns detalhes importantes, e eu vou trazer para vocês. Mas dentro da regulamentação aqui, só para você entender, né? O benefício, ele vale inicialmente para famílias com renda bruta de até R$ 2.400, tá? Instituições financeiras têm até 90 dias para regulamentar os procedimentos do novo crédito, tudo bem? E o Conselho Curador do Fundo de Garantia aprovou, né? Aprovou nessa terça-feira, dia 18, o uso do saldo futuro do FGTS para garantia de financiamento imobiliário. Então, o Conselho aprovou por unanimidade a sugestão de regulamentação da medida, que foi sugerida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, e a medida começa a valer inicialmente para famílias com renda bruta de até R$ 2.400. Além disso, o calção deve ser autorizado pelo trabalhador e o agente financiador deve informar ao cliente a capacidade de pagamento com e sem calção. A proposta esclarece ainda que o uso de todo o saldo disponível para um possível financiamento não é obrigatório. E durante a apresentação da proposta, o conselheiro representante do MDR, Helder Melilo, ele destacou a importância da medida para permitir o acesso às famílias com menor poder aquisitivo ao crédito imobiliário,
uma família com uma renda, né? E ela consegue acessar um financiamento com a prestação de R$ 500, só que o imóvel que ela deseja, ela teria que pagar um financiamento que a prestação sairia por 600. Então, a partir dessa medida, ela vai poder utilizar o crédito futuro que ela tem para fazer essa complementação, disse o conselheiro. E a medida aprovada estabelece que as instituições financeiras terão até 90 dias para regulamentação do procedimento operacional da nova modalidade de utilização do FGTS. E o representante do MDR disse ainda que essa é uma medida que dá mais liberdade para a família. Ela tem mais uma opção do que fazer com esse recurso que ela tem direito. E ela vai ajudar, vai ser um importante instrumento aí para que a família consiga sua moradia própria. Então, uma notícia maravilhosa. Então, tem 90 dias para os bancos se adaptarem e vai ser inicialmente para famílias com renda bruta de até R$ 2.400. Vocês finalmente vão conseguir comprar a casa de vocês. Uma notícia de se comemorar. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, pessoal. Deixa o seu like e olha só, agora vamos falar da nossa charada do dia, né? O que é o que é? Qual morto que dá notícia do vivo? Você sabe o que é? Qual morto que dá notícia do vivo? A resposta é o chocalho, pessoal. É um brinquedo, né? Ele é o que dá notícia aí do vivo. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi aí a nossa charada do nosso querido inscrito Gerardo Tabosa. Vão comentando. Eu não acertei essa charada, tá? Eu achei difícil e eu quero saber se você acertou ou não. Vai comentando aí pra mim e muito obrigada por tudo. Eu espero vocês no vídeo da tarde. O dia tá apenas começando. Então até logo.